Para terminarmos, o professor Bassal Gouveia vai-nos dar aqui uma perspectiva mais do ponto de vista do direito e daquilo que está associado a esta matéria. Muito bom dia a todos. As minhas saudações, cumprimento todas as autoridades, Sr. Diretor da Academia Militar, os colegas do painel, Sr. Moderador. Vou ser rápido, agradeço o convite para aqui estar. Um pouco difícil porque cheguei às 7 da manhã de Luanda, de um trabalho universitário, mas aqui estou com muito gosto. E a minha ideia é apenas referir alguns aspectos que têm a ver com a regulação jurídica do ciberespaço. E talvez começando por saber em que é que consiste verdadeiramente esse ciberespaço. Todos nós falamos dele, mas na verdade muitas vezes temos dificuldade de o definir. Ou talvez ele seja tão óbvio para nós que por isso mesmo é natural que tenhamos alguma dificuldade em que ele se possa definir. Mas ele pode ser visto de duas perspectivas, ou da perspectiva do meio no qual nós interagimos, e portanto falamos a esse respeito do tal lugar virtual, do espaço virtual, mas também pode ser visto da perspectiva das estruturas ou dos mecanismos digitais que efetivam essa possibilidade de decidir ou de comunicar ou de informar através do ciberespaço. Mas, como quer que seja, os autores têm encontrado um conjunto de características específicas desse mesmo ciberespaço e que o tornam diferente de outros espaços ou de outros mecanismos de comunicação. Por exemplo, a questão da velocidade. No ciberespaço a velocidade é muito maior do que em qualquer outro espaço, sobretudo um espaço físico. A quantidade de informação que circula nesse mesmo espaço e nesses mecanismos, ou a característica de ser um lugar não territorial, aterritorial, ou um lugar onde impera o anonimato, hoje talvez já não seja tanto assim, ou um espaço, talvez esse é um aspecto muito importante, um espaço comum, um espaço em que as soberanias dos Estados ou os exclusivismos dos direitos de propriedade ou quaisquer outros não possam realizar-se com tanta facilidade. Portanto, estas algumas características que têm sido atribuídas ao tal ciberespaço, da expressão que foi usada pela primeira vez por um autor chamado William Gibson, em 1982. E outra questão que se coloca é saber quais são as utilidades que nós retiramos do ciberespaço. O que é que nós fazemos no ciberespaço? Penso também que seria importante sintetizar aquilo que ele nos pode dar e aquilo que nós podemos obter da utilização desse ciberespaço. Talvez 3 funções essenciais. Uma função de comunicação. Nós no ciberespaço podemos comunicar, quer, evidentemente, comunicação em massa, portanto, mass media, comunicação global, mas, sobretudo hoje, cada vez mais, a comunicação interindividual, a comunicação privada usando os mecanismos do ciberespaço. E até porque isso levanta um outro problema, que é a diluição da distinção, que até agora tem sido uma distinção óbvia, entre a comunicação social, a comunicação em massas e a comunicação privada. Quando nós, por exemplo, no Facebook, temos 5.000 amigos, que é o meu caso, não posso ter mais, e quando faço um post no Facebook, não me parece que essa comunicação seja uma comunicação privada. Também não será uma comunicação em massa, mas anda lá perto. Portanto, há também uma diluição entre aquilo que é uma comunicação pessoa a pessoa, e entrando num conceito que tem uma proteção específica, como sabem, que é o sigilo da comunicação privada e a comunicação social. Uma notícia no jornal não pode estar abrangida por um sigilo da comunicação, evidentemente. Uma outra função importante é a função das decisões que são tomadas no ciberespaço. Portanto, as relações jurídicas comerciais, por exemplo, o comércio eletrónico. Hoje, muitos aspectos da nossa vida decidem-se no ciberespaço, compras e vendas, e, portanto, operações de natureza económica, até operações bancárias, tudo isso. E, finalmente, uma terceira função, que é uma função de armazenamento de dados, de biblioteca digital em sentido amplo. Portanto, o ciberespaço dá-nos uma capacidade que nós não tínhamos de ter bibliotecas de todo o mundo, de todos os tempos, porventura, num único disco. E, portanto, há aqui uma vantagem acrescida de uma capacidade de armazenamento que, se não fosse o ciberespaço, isso não seria possível. Portanto, isto é apenas um enquadramento em relação àquilo que nós hoje podemos entender por ciberespaço. Agora, vem a perspectiva jurídica. Qual é que é o papel do direito em relação ao ciberespaço?
Claro que o papel do direito é muito diversificado e, sobretudo, tem sido um papel difícil porque as alterações tecnológicas são de tal ordem rápidas que, quando se faz uma lei, ela já está desatualizada. Isso não acontece só no ciberespaço, acontece em muitas outras áreas, mas aqui a ordem jurídica tem uma obrigação de corresponder com a máxima atualidade aos novos fenómenos que vão emergindo. Eu talvez aqui propusesse uma distinção dentro do ciberespaço entre um ciberespaço, digamos assim, regulatório, neutro, e um ciberespaço que suscita a questão da cibersegurança e do direito da cibersegurança. Uma vez que estamos na Academia Militar, julgo que talvez seja mais importante falar do direito da cibersegurança, ou do direito do ciberespaço que se lida com as questões da segurança. E talvez aqui diferenciasse três aspectos fundamentais: a segurança humana, a segurança das pessoas, a segurança económica e a segurança do Estado. E, portanto, são três aspectos diferentes que têm tido também enquadramentos diferentes, talvez não ainda muito fortes, mas, na verdade, vão aparecendo normas legislativas, constitucionais, internacionais, que vão dando um tom daquilo que se deve impor como normas, como limites à atuação dos vários poderes e das pessoas nestes três âmbitos. Em primeiro lugar, o aspecto da proteção das pessoas e digamos, um direito do ciberespaço que lida com a proteção das pessoas e com a segurança humana. Bem, há um ponto que é o ponto talvez mais óbvio, que é a proteção dos dados pessoais informatizados. Aliás, a nossa Constituição, que é de 76, fará 40 anos no próximo ano, é das primeiras, se não mesmo a primeira Constituição do mundo a inserir um importantíssimo artigo 35, garantindo que a proteção dos dados, quando é processado de uma forma informática, carece de um cuidado especial, tendo em conta os dois perigos clássicos que a informática suscita do ponto de vista dos cidadãos. O perigo da ausência de privacidade e o perigo da ausência de liberdade. E, portanto, estão lá no artigo 35, que continua em vigor, embora com as alterações, um conjunto de preocupações nessa matéria. Depois, evidentemente, que há legislação ordinária, há a legislação europeia, lá está para sair um regulamento europeu que substituirá uma diretiva muito importante de 1995 sobre a proteção dos dados pessoais informatizados. Mas a questão do ciberespaço, no que respeita aos cidadãos, tem levantado um outro elemento muito importante, pouco estudado e pouco utilizado, que é a questão da democracia digital, da democracia do ciberespaço. E, na verdade, é uma área em que se tem verificado um grande atraso em relação a outras áreas em que a utilização do ciberespaço tem propiciado avanços muito maiores. Basta fazer o seguinte paralelo. Hoje toda a gente pode fazer transações bancárias pela internet e, que eu saiba, não há nenhum país que permita o voto eletrónico. E, portanto, isto mostra bem a diferença de andamento entre as transações económicas e até as transações bancárias e o voto que não se pode ter pela internet. E para muitas pessoas, como sabemos, é mais valioso o dinheiro que tem na sua conta bancária do que o voto, que não tem propriamente uma expressão pecuniária, mas certamente trocariam e teriam todo o gosto em poder votar eletronicamente. Mas, inexplicavelmente, há aqui um desfazamento no que respeita à utilização do ciberespaço do ponto de vista da ação política e em relação a outros campos da atividade humana. Depois há um outro problema que diz respeito ainda à proteção das pessoas, que é ver as pessoas agora da perspectiva das vítimas, ou ver as pessoas como os agressores, que é o problema da cibercriminalidade. Na verdade, do ponto de vista penal, há o princípio tradicional, o princípio segundo o qual as leis de um país só se aplicam no seu território. Ora, a questão é esta, mas no ciberespaço não há território. Então, portanto, as leis penais de um país nunca se aplicam. Será assim? Não pode ser assim. O que passa a acontecer é, no ciberespaço, não há território físico, então o território é tudo. E, portanto, os países reivindicam-se de ter uma jurisdição sobre tudo aquilo que sucede no ciberespaço. E, portanto, substitui-se uma noção limitativa da territorialidade ou do lugar onde foi cometido um delito para passar a aplicar-se uma legislação de natureza universal, e que tem algumas dificuldades, porque vai certamente implicar um conflito com outras legislações de outros países que vão dizer o mesmo, mas pelo menos resolve-se esse problema. Um segundo aspecto, antes de ainda terminar, agora o direito da segurança económica.
A segurança que o ciberespaço exige não é apenas para as pessoas, é para as relações comerciais. E, portanto, hoje também tem-se assistido a uma preocupação de garantir uma série de regras no que respeita às transações comerciais. Saber a validade dos contratos feitos pela internet, saber até que ponto se funciona a fiscalidade do comércio eletrónico, que é um aspecto, por exemplo, muito importante, para não haver fugas aos impostos nas transações que são feitas pela internet, saber o lugar do cumprimento dos contratos quando se fazem contratos pela internet, portanto, garantir um conjunto de regras que permitam aos operadores agir com a máxima segurança. E, finalmente, o terceiro aspecto deste direito da cibersegurança, que tem a ver com a segurança do Estado, digamos assim, numa visão mais tradicional. É verdade que hoje os Estados têm cada vez mais criado estruturas de defesa e de segurança perante o ciberespaço, e o ciberespaço hoje é uma realidade muito importante e que pode, nos Estados, ser objeto de problemas muito sérios, porque os Estados também ficam vulneráveis se não têm estruturas de segurança no âmbito do ciberespaço. E no ciberespaço também pode haver problemas de guerras e de conflitos. Aliás, o conceito de ciberguerra ou de ciberataque aí está para o comprovar. É verdade que, do ponto de vista de relações internacionais e do ponto de vista da utilização do uso da força, o conceito que é o conceito mãe é o conceito de ataque armado, aliás, tal como foi definido pelas Nações Unidas, e que justifica que os países possam exercer a legítima defesa perante um ataque armado, no caso de não ser possível uma intervenção do Conselho de Segurança das Nações Unidas, mas hoje já se entende que um ciberataque pode ser um ataque armado, se tiver um conjunto de características de tal forma amplas nos danos que causa, que leve à destruição das estruturas do próprio Estado. E, portanto, isso significa que a ciberguerra e o ciberataque também têm que ter um enquadramento, ainda que porventura superficial, do ponto de vista da proteção da segurança do Estado. Depois também os Estados, há um outro lado da segurança, talvez mais a segurança pública, tem a ver com a cibercriminalidade. Já foi aqui referido, vários colegas referiram, vários exemplos. Há, de facto, o problema do meio cibernético, como, portanto, propiciando ou sendo especialmente mau e justificando a existência de um crime, o caso típico da mera visualização, mesmo de imagens de crianças que não existam, por exemplo, até a banda desenhada. Isso já é crime de pornografia, através de mera visualização internética dessas imagens. Portanto, a criminalização chegou a este ponto. Isso é um aspecto. Ou, evidentemente, utilizar a internet para atingir valores económicos das empresas, por exemplo, a destruição de sites ou a destruição de informação. Portanto, aí há várias perspectivas. E, portanto, também, hoje, não tanto a ciberguerra, mas a cibercriminalidade também é objeto de legislação. Nós temos uma legislação bastante recente que tenta enfrentar os vários aspectos ou os vários perigos que a utilização do ciberespaço suscita. Quer seja o ciberespaço como um meio através do qual se atinjam bens jurídicos fundamentais, quer precisamente o ciberespaço como um espaço privilegiado em que esses bens jurídicos venham a ser violados. Portanto, este direito do ciberespaço é com certeza um direito nascente, mas é um direito que já existe, e perante as necessidades de regulação, os políticos e os juristas, e todos aqueles que se preocupam com a descoberta das regras, não podem ficar paralisados. Mesmo que as regras não existam, legisladas ou constantes tratados internacionais, elas têm de ser extraídas de uma consciência jurídica universal e, portanto, muitas vezes, havendo lacunas, nós temos que resolver essas lacunas através da aplicação de princípios jurídicos gerais. Portanto, penso que tem sido nesta linha que os países têm estado em cooperação e em colaboração. Vai havendo algumas convenções internacionais sobre esta matéria. Os países vão também, de uma forma unilateral, vão avançando com nova legislação sobre esta matéria e penso que tem sido feito um caminho importante. E já agora a terminar, não me leve a mal a ousadia, mas uma vez que sou professor da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa,
fica desde já o convite ou o aviso que nós temos estudado lá estas questões. A questão da cibersegurança é um dos temas que nós temos estudado. Nós temos temos um curso de mestrado que no próximo ano terá a sua 17ª edição e também temos no próximo ano a 3ª edição de um doutoramento em Direito e Segurança. E, portanto, estes temas da cibersegurança, da segurança privada, visto também que vejo aqui muitos senhores representantes de empresas de segurança privada, são temas hoje essenciais. Eu diria que hoje, em termos de direito à segurança, as duas áreas, talvez as 3 áreas mais importantes, ou que estão, digamos, em maior efervescência, visto que o direito militar e o direito policial são áreas mais estabilizadas, é o direito da cibersegurança, o direito à segurança privada e o direito à proteção civil. Penso que são as áreas hoje, talvez, mais de maior efervescência, e nós estudamos todas elas, mas estas hoje suscitam uma maior preocupação. Muito obrigado, Sr. Diretor, muito obrigado a todos os colegas por esta oportunidade. Bem-aja.